O tombamento é um meio de proteger bens importantes para uma cidade. Ele ocorre depois de uma avaliação técnica e pode ser feito pela administração federal, estadual ou municipal. Proprietários de imóveis tombados têm alguns incentivos, mas para isso é preciso que a manutenção das construções esteja em dia. Confira na reportagem. Edificações que sobreviveram ao tempo e ajudam a contar a história de Belo Horizonte. No Santa Teresa, região leste da cidade, o contraste entre passado e presente chama a atenção. Para manter viva a história da capital, em 2015, 288 imóveis do bairro foram indicados ao tombamento. Frederico mora em um deles há 20 anos. Ele conta que a casa, da década de 1930, sofreu alterações ao longo do tempo e perdeu parte das características originais. A indicação para tombamento se deu quando da criação do conjunto urbano. A gente não foi solicitado ativamente por nós. Essa é a mesma situação que outras centenas de imóveis no bairro agora. E essa indicação para tombamento, que ainda não se confirmou, tem gerado problemas para a gente, para a regularização do imóvel desses acréscimos, intervenções que foram feitas ao longo das décadas desde que ele foi criado. Era uma casa velha. Como o Frederico disse, ter uma casa tombada tem seus desafios. Mas o objetivo principal do tombamento é proteger locais que tenham um valor histórico, afetivo, arquitetônico ou cultural para a cidade. O tombamento ocorre por iniciativa do poder público ou da população. A preservação da nossa história faz com que a gente consiga reviver fatos importantes, analisar de forma crítica fatos que aconteceram e perceber as mudanças sociais. Em Belo Horizonte, há quase 900 edificações tombadas. 70% delas são particulares. O tombamento impõe alguns limites quanto a alterações nos imóveis. A lei determina que antes de fazer qualquer reforma, como uma simples pintura, por exemplo, o proprietário precisa consultar o poder público. O imóvel tombado não é um imóvel congelado, mas a gente precisa garantir que as características essenciais que dão significado para aquela edificação permaneçam. Então, a responsabilidade do proprietário do imóvel tombado é manter seu imóvel em bom estado de conservação e ter sempre uma autorização do conselho toda vez que ele for fazer algum tipo de alteração. Françoise explica que quem tem um imóvel tombado pode pedir ajuda financeira para a restauração via leis de incentivo. Aqueles que estiverem em bom estado têm alguns benefícios. Todo imóvel tombado em bom estado de conservação tem a isenção de IPTU. A gente tem a venda do potencial construtivo, que é esse espaço aéreo que a pessoa deixou de usufruir, deixou de construir em função do tombamento do imóvel. A gente transforma isso numa soma lá em unidades de transferência do direito de construir e a pessoa vende esse potencial construtivo para uma outra construtora exercer esse potencial em outro lugar. Tá? A gente tem casos de imóveis que geraram um potencial construtivo, um valor maior do que o valor do próprio imóvel. Quem não preserva o bem tombado está sujeito a punições. O proprietário é notificado, é convocado a prestar esclarecimentos e caso ele continue se omitindo na conservação do seu imóvel, a gente informa o Ministério Público e ele pode ser, inclusive, penalizado judicialmente.